Olá a todos, vamos continuar nessa aula, nosso plano de negócios, né? E nós vamos analisar nessa aula a questão dos concorrentes, dos fornecedores, a participação no mercado, a capacidade empresarial, a empresa e os empreendedores. Eu quero salientar aqui, mais uma vez, a importância do plano de negócios e me remeter até uma aula número 3 do professor Henrique, onde ele colocou que o plano de negócio, na verdade, é um plano de intenções, né? E é muito importante vocês terem isso em mente, que o plano de negócios não só, de certa forma, é um raio-x daquilo que você está montando como empresa, seja para um produto ou para um serviço, mas também é alguma coisa que vai ser posicionada para futuros parceiros, financiadores, etc. Então, realmente é um plano de intenções, quer dizer, nesse documento você vai descrever o que você pretende com o seu negócio, ok? Vamos então aos concorrentes. Analisando o mercado, quer dizer, os concorrentes, você tem que ter em mente, né, que você tem concorrência no mercado. Não importa se o negócio que você está empreendendo é novo, se é uma reformulação de um negócio já existente, o fato é que existe a concorrência, né? E você tem que conhecer também, muito bem, o concorrente. Não basta você conhecer bem o seu negócio, descrever bem o seu negócio, você tem que ter noção de quem é o seu concorrente. E no plano de negócios tem que figurar exatamente os seus principais concorrentes, né? Que empresas ou que pessoas oferecem mercadorias ou serviços iguais ou semelhantes, né? Aqueles que serão colocados no mercado por você, pelo seu empreendimento, né? Deve-se descrever também o número de empresas que oferece, eventualmente, o mesmo produto ou serviço semelhante, né? E qual o tamanho dessas empresas? Quer dizer, uma empresa que está nascendo como a sua, né, se já existe concorrência, ela vai provavelmente competir com empresas que já estão, de certa forma, algum tempo no mercado e que tem uma certa solidez, né? E mais, a sua empresa que é nascente, a sua empresa que está entrando no mercado nesse momento, qual a diferença, o que ela tem de diferente com relação àquelas que já estão no mercado, né? Outro ponto importante também, né, outros pontos importantes, são as diversas características que você tem que analisar. Por exemplo, qualidade, preço, acabamento, durabilidade, funcionalidade, a embalagem, o tamanho, a qualidade no atendimento, facilidade de acesso, forma de apresentação da mercadoria e nível de satisfação, se for possível descobrir isso, com relação às mercadorias ou serviços disponíveis. Veja bem, aqui você está praticamente fazendo um raio-x também da sua concorrência. Não basta você ter uma exatidão, uma precisão de conhecimento do seu negócio. Você tem que estar ligado, estar conectado ao que existe no mercado. Esse ponto do plano de negócio é exatamente isso, você tentar descobrir como a concorrência se comporta no mercado. É um item muito importante, esse item de concorrentes. Vários itens são importantes, mas esse item é um item que vai te permitir você vislumbrar quais são as suas possibilidades de inserção no mercado. Tá certo? E muitas vezes você tem um concorrente que não está diretamente competindo com você, mas potencialmente ele é um concorrente. Isso você tem que também, de certa forma, ficar atento. Alguns momentos você tem mercados que são extremamente atraentes. E você não pode se considerar que você é o único empreendedor no mundo. Existem outros empreendedores, existem outras pessoas tentando entrar no mercado. E elas podem se instalar simultaneamente com você ou posteriormente. Então, é importante que você analise que barreiras existem quanto aos novos empreendimentos, novos empreendedores e se há possibilidade de outras empresas tentarem entrar no mercado simultaneamente com você e apresentando serviços ou produtos equivalentes, né?
Geralmente, quando um negócio é quente, quer dizer, quando o mercado desponta uma área interessante, né, você pode até vislumbrar naquele momento uma concorrência pequena ou nenhuma. Mas isso não significa que logo em seguida, exatamente pelo mercado ser quente, que não vá despontar outros empreendimentos e gerando assim uma concorrência direta com você. Isso tem que estar muito atento a essa análise também. Outro ponto que tem que ser considerado nesse momento é a possibilidade de produtos substitutos ou serviços substitutos, né? A gente entende que o empreendedor não deve se prender apenas a empresas que desenvolvem produtos e serviços iguais aos seus. O empreendedor ele tem que estar sempre um passo à frente, que isso é uma característica do empreendedor. Ele está sempre tentando antever e de certa forma, se proteger de possíveis percalços no seu negócio. Então, você deve estar atento a tudo que acontece em sua volta, porque produtos, serviços e tecnologias que aparentemente não constituem uma ameaça podem vir a substituir o seu produto ou tornar o seu negócio obsoleto. Nós temos vários exemplos na vida onde alguns produtos foram lançados e rapidamente ficaram obsoletos. Então, isso tem que ser uma preocupação também. Você não só verificar que você não tem concorrência no mercado, ou que tem, analisar essa concorrência, mas também você analisar o seu produto e tentar, de certa forma, antever possíveis problemas que possam acontecer com o seu produto. E essa análise que é feita, cada vez fica mais difícil e mais complexa, porque hoje, com a internet, você não está concorrendo só regionalmente, localmente, né? Você está concorrendo globalmente. A sua concorrência não se restringe a empresas que estejam dentro do Brasil. Você está concorrendo, de repente, com algum empreendedor na Coreia, na China, enfim, em países estrangeiros, onde, na verdade, pelo falar da internet, desse mundo globalizado, você, na verdade, está concorrendo contra todos. Isso você tem que ter em mente. Lá na frente nós vamos ver uma parte que é exatamente a questão de ameaças. Né? Você tem que entender que, de certa forma, o ambiente é hostil. Que existem várias barreiras para o seu empreendedorismo, tá certo? Para você empreender a sua empresa. Você tem que ter sempre isso em mente, que sempre pode vir de algum lugar algum problema que se transforme numa barreira para o seu empreendimento. Ainda em concorrentes. Identifique quais são os seus concorrentes e seus pontos fortes e fracos. Da mesma forma como você precisa antever quais são os seus pontos fortes e fracos, fazer seu modelo de ameaças, você também tem que tentar descobrir no seu concorrente, no seu oponente, seja ele direto ou indireto, os seus pontos fortes e fracos, né? Os seus canais de distribuição, custos e preços de venda que ele pratica, política de crédito que ele tenha e as formas com que ele divulga o seu produto ou o seu serviço, né? Esse conhecimento sobre a concorrência é muito importante e você tem que estar sempre atento aos acontecimentos que estão no mercado. Você tem que estar sempre ligado, conectado ao que está acontecendo. E você tem que tentar traduzir isso para o papel, de tal forma que isso fique presente no seu plano de negócios. Você também tem que pensar, já que existe a concorrência, ela é inevitável, né, uma definição de estratégias para que você possa não só entrar no mercado, mas se manter no mercado com relação aos seus concorrentes. Tá? A gente recomenda que aquela valoração que foi colocada na parte 1, de valores de 1 a 5, né, que você, eventualmente, você faça um checklist, você apresente esses pontos fortes e fracos e, da mesma forma, você pontue até para você analisar quantitativamente como está se comportando essa possível concorrência. A gente separou aqui alguns itens que estão presentes na grande maioria dos planos de negócios quando você analisa a empresa concorrente ou um negócio concorrente. Ou seja, a questão do atendimento pós-venda, os canais de distribuição que essa empresa tem ou que os concorrentes têm, a divulgação,
de que forma eles estão fazendo sua divulgação do seu produto, do seu serviço, as garantias que eles oferecem para os clientes, a localização, onde se localiza a empresa, a política de crédito dela, de que forma ela faz as suas transações financeiras, os seus preços, até que ponto o preço dela é competitivo, ou o seu preço é competitivo com o preço do seu concorrente, a qualidade do produto. Você tem um diferencial porque seu produto é melhor, é mais caro, mas ele é melhor, ele tem uma qualidade que consegue ser constatada facilmente como um produto de melhor qualidade. E, finalmente, reputação. Você é nascente no mercado, você está começando o mercado, a entrar no mercado. De repente, a sua concorrência já está no mercado e tem uma reputação, quer dizer, tem uma história. O produto dela tem uma história. Você tem que pensar como vencer essa história, que a gente chama de reputação da empresa, sua empresa concorrente. Outro ponto importante que tem que ser analisado é a questão dos fornecedores. Partindo do princípio que você, na verdade, você depende de uma entrada de algum tipo de insumo para que você possa comercializar, enfim, o empreendimento do seu produto, você também tem que analisar os seus fornecedores. Porque se você tem esses insumos, se você tem esses fornecedores, você só vai conseguir, de fato, colocar o seu produto no mercado de forma regular, de forma tranquila, se você conseguir também que os fornecedores te forneçam de uma forma tranquila e regular. E aí você tem uma série de possíveis fornecedores e você tem, com certeza, que analisar os diversos fornecedores até para você fazer sua escolha e fazer suas parcerias, porque, na verdade, você tem que entender que o fornecedor é um parceiro seu. E aí a gente recomenda que, na escolha dos fornecedores, você considere a qualidade do material que está entrando de insumo para o seu produto, a quantidade, o preço, prazo e forma de pagamento e quando ele pode entregar, a garantia eventual de assistência técnica de algum equipamento que você precise para que você possa manufaturar o seu produto, se for o caso, e outras informações úteis. E aí você vai considerar essas informações dependendo do tipo de insumo, de mercadoria, de produto que venha a ser oferecido para você, que aí você consiga traduzir num novo produto, num novo serviço, se for o caso. A gente também pensou, retirando isso de vários planos de negócios que existem, não só que você listasse, fizesse tipo uma checklist identificando os seus fornecedores, uma futura comparação, considerando a localização dos fornecedores, o preço, a forma, prazo de pagamento, disponibilidade de fornecimento, lote mínimo de compras, porque de repente o que o fornecedor pode te fornecer não te atende ou fica muito acima daquilo que você precisa ou fica muito abaixo do que você precisa. Ok? Então isso é importante, você casar o fornecimento com a tua saída. Ok? E a gente recomenda aqui uma escala de numeração, que vai de 1 a 6, onde 1 é muito ruim e 6 é excelente. De tal forma que você, ao fazer o checklist que a gente vai apresentar ali na frente, você vai valorando e você vai fazendo também, da mesma forma como você comparou os seus concorrentes, você compare também os fornecedores. Então, a ideia é que você analise os fornecedores do ponto de vista de atendimento, capacidade de entrega, condições de pagamento, facilidade de acesso, garantia dos produtos, localização, lote mínimo de compra, eventualmente lote máximo de compra também, pontualidade de entrega, preço, qualidade do produto e relacionamento. Essa pontuação, ela vai, na verdade, certamente, colocar tanto uma pontuação que vai refletir considerações objetivas e subjetivas.
mas afinal você é o dono do negócio, você e seus parceiros. Então, essa análise, mesmo que seja colocada em alguns fatores subjetivos, ela é importante, porque aquilo vai representar suas expectativas, né, e o que você estabeleceu de relacionamento com aquele fornecedor ou com aquele outro fornecedor. É em cima dessa valoração é que você, eventualmente, poderá se sentir mais seguro em escolher um determinado ou mais de um fornecedor para o seu empreendimento. Um outro ponto muito importante é a questão da sazonalidade. Veja só, nós chegamos a falar em uma aula passada sobre a questão do sorvete. O sorvete tem um perfil de consumo no Brasil diferente, por exemplo, que tem na Europa. A gente aqui associa o sorvete muito mais à questão do calor do verão, né, do que nos países de clima frio, onde se praticamente consome sorvete o ano todo. Qualquer que seja o seu produto, mesmo que não seja sorvete, você tem que analisar se, de alguma forma, o teu fornecedor ele está sujeito a uma sazonalidade. Se existe alguma safra ou entre safra daquele material que vai te fornecer, para que isso não traga reflexos no seu produto ou no seu serviço. Então, a sazonalidade ela é importante para análise, não só do ponto de vista de produção, mas também do ponto de vista de preço, né? Porque quando a oferta ela se retrai, normalmente o preço aumenta. Então você tem que ter, de alguma forma, um planejamento de trabalhar não só no período favorável, mas também no período desfavorável do fornecimento daquele material, se for o caso. Então, a gente recomenda aqui nesse ponto que a empresa analise a possibilidade de insumos substitutos para que não comprometa a sua cadeia de produção. Eventualmente, se for possível, você substituir um produto que está sujeito à sazonalidade por um produto substituto, isso é interessante, porque isso vai evitar que você tenha a sazonalidade também de oferecimento do seu produto. Então, seria uma forma de você minimizar a questão da sazonalidade no fornecimento de matéria-prima para o teu produto. Bom, participação no mercado. Nesse item, você vai tentar demonstrar, né, esse plano de intenções, que como foi muito bem dito pelo professor Henrique, né, qual é a sua participação e qual é a participação deles, dos outros, dos concorrentes no mercado, né? E você tem que, na verdade, tentar aqui mostrar a performance do mercado, a performance do concorrente e também a performance da sua empresa, né? E o ideal aqui é quase que um trabalho investigativo, de pesquisa. Você, de certa forma, você vai ter que se dedicar aqui a investigar informações como o tamanho atual do mercado, quanto está crescendo ao ano, quanto está crescendo a participação de cada concorrente, nichos poucos explorados pelos concorrentes e que, de repente, nessa análise você pode descobrir que isso é uma fatia importante do mercado, que antes você não tinha percebido, e agora, ao construir seu plano de negócio, você percebe que, além daquelas vantagens que você tinha na cabeça do seu produto ou do seu serviço, agora, analisando o mercado, você vê que tem esse nicho que pode ser interessante para você também. Então, esse raio-x, né, essa radiografia que você tira do mercado, ela é até importante para, de repente, fortalecer, né, ou agregar algum tipo de conhecimento sobre o seu próprio negócio. Ok? Isso é também um fato muito importante e que certamente vai ajudar você, né, e vai, de alguma forma, seduzir ao leitor do seu plano de negócio. Questão da empresa, né? Vamos agora analisar os aspectos da empresa. Quer dizer, você vai ter que colocar no papel um item que fala da empresa. Nesse item, você tem que descrever a empresa, colocar seu histórico, área de atuação, crescimento, faturamento nos últimos anos, sua razão social, estrutura legal, composição societária, etc.
Ora, se você estiver iniciando sua empresa, obviamente você não tem todos esses dados. Se o seu caso não é uma reformulação de uma empresa, mas sim o início de um novo negócio, né, nesse momento você tem muito pouco a escrever aqui nesse ponto. Tá? Mas a gente não pode deixar de enfatizar esse ponto num plano de negócios, que na verdade serve tanto para você que está iniciando um novo negócio, ou se você está reformulando um negócio, ele também vai servir. E aí esse item, ele tem que ser um pouco mais robusto, com mais informações a respeito da empresa. É interessante aqui, esse terceiro item colocado aqui na transparência, que mesmo que você não esteja nesse momento enveredando por um determinado caminho, se você vislumbra um potencial da sua empresa, você nesse documento, você descrever esse possível potencial. Insistimos, o plano de negócio deve refletir tudo a respeito do seu negócio. E mais do que isso, além do seu negócio, os negócios concorrentes. Outro ponto importante que toda empresa tem que ter muita clareza, né, é a sua missão. A missão de uma empresa, ela tem que estar clara não só para os empreendedores, mas também para os parceiros e, de certa forma, até para o cliente. Né? Essa missão ela tem que refletir o que a empresa se propõe. Né? Seria uma imagem, uma filosofia, o que guia a empresa. Isso você tem que ter muita clareza e colocar no plano de negócio de forma muito clara. Isso ajuda com que as pessoas entendam o que você pretende com essa nova empresa entrando no mercado. Estrutura organizacional da empresa. Bom, nesse ponto você vai ter que descrever a estrutura organizacional da sua empresa. Quer dizer, como é que ela está organizada? Ela tem área comercial, área administrativa, técnica, né? Se você são vários sócios, são vários empreendedores, né? Quem é responsável, por quê, né? E quais as atribuições desses empreendedores, desse conjunto de empreendedores que está na empresa e a estrutura da empresa. Como você vislumbra essa empresa que está sendo criada. Parceiros. Né? Nenhuma empresa está sozinha. Quer dizer, o parceiro aqui, a gente não se refere apenas àquele sócio, àquele empreendedor, colega que está atuando junto de você e que está batalhando para criar nova empresa. O parceiro aqui tem um sentido mais amplo. O parceiro aqui pode ser, eventualmente, o órgão que está te financiando, uma outra empresa que esteja, de alguma forma, vinculada a você, seja como fornecedora ou como consumidora, né? E você, aqui nesse ponto, você tem que ter clareza de quem de fato é seu parceiro e quem de fato foi colocado antes é seu concorrente. Tá certo? A gente coloca aqui que nesse item você deve identificar os parceiros do negócio, a natureza dessa sua parceria e como cada um deles contribui para o seu produto, para o seu serviço e para o negócio como um todo. Ok? Bom, aí saímos da empresa e vamos para os empreendedores. Né? Aqui nesse item você deve colocar o perfil individual dos sócios, ou seja, daqueles seus colegas empreendedores, se você tiver, eventualmente, esses sócios. Aqui, o ideal seria elaborar um breve resumo da formação, as qualificações, as habilidades e a experiência profissional de todos vocês, você e dos seus sócios. A gente acha interessante colocar nesse item também, quer dizer, o quanto de tempo cada sócio pode se dedicar ao negócio. Por que isso? Porque muitas vezes a pessoa está empreendendo um negócio novo, mas ela às vezes continua como assalariado. Ela tem algum tipo de vínculo com alguma outra empresa. Então precisa ficar claro no plano de negócio qual é a dedicação, se a dedicação é exclusiva, se a dedicação é total dos empreendedores, sócios empreendedores. Existe no plano de negócios, no último item, que a gente chamou de anexo,
E, eventualmente, nesse último item, pode ser colocado, e deve ser colocado, os currículos seu ou dos seus colegas empreendedores. É essa a ideia. Empreendedores, ainda no item empreendedores, a questão de pessoal. Agora, aqui nesse ponto, depois que você falou dos empreendedores, dos seus sócios, dos seus parceiros, você tem que descrever como você, dentro daquela estrutura que você colocou, de que forma as pessoas vão se encaixar nela. Então, você vai dimensionar sua equipe de trabalho, relacionando número de empregados, cargos, salários e encargos sociais esperados. Veja só, aqui você vai fazer uma lista. Aqui nesse momento você não está fazendo nenhum tipo de cálculo financeiro. Isso vai ficar mais à frente no plano de negócio. Nesse momento você está descrevendo, né, o que é o seu pessoal. As pessoas que vão, de certa forma, trabalhar diuturnamente no seu empreendimento. Além de você dimensionar a sua equipe de trabalho, necessariamente você tem que fazer um resumo, pelo menos, da responsabilidade dessas pessoas, o que essas pessoas fazem na sua empresa e de que forma elas se encaixam naquela estrutura. Você deve fazer um organograma, né? Você deve definir claramente as funções e as linhas hierárquicas, e até porque, se você não tem essas pessoas ainda, né, fazendo isso, vai te facilitar entender que tipo de profissional para aquela função você precisa. Ok? A gente acha que, ao preencher esse item, né, e você analisando isso com carinho, você vai facilitar o seu entendimento até de a massa de pessoas que você precisa e para fazer o que dentro da sua empresa. Tá certo? Isso é um ponto importante para que você, para o papel, você descreva exatamente o que as pessoas vão fazer dentro desse negócio que você vislumbrou e que você está querendo colocar no mercado. Na próxima aula, que será conduzida pelo professor Henrique, nós vamos abordar o plano de negócios em relação à estratégia de negócios, as relações que você vai ter que descobrir em relação a pontos fortes e fracos do seu negócio, quer dizer, o modelo de ameaças que a gente já colocou aqui. Plano de marketing, você tem que entender que a sua empresa é nascente, você já tem empresas estabilizadas no mercado e certamente tem barreiras que você tem que romper, e um bom plano de marketing, de repente, ajuda muito a romper essas barreiras. Então, próxima aula com o professor Henrique. Muito obrigado e até lá.